Olá, amiga, tudo bem com você? Nós estamos falando nesses dias agora sobre a vida de Ana. E Elizabeth George, deste manancial, Mulheres que Amaram a Deus, ela está fazendo uma alegoria da vida de Ana com o trabalho de um tecelão e suas peças de tapeçaria. E fazendo disso também uma analogia de como Deus pode tecer fios maravilhosos na nossa existência. Então venha comigo e caminhe com Deus e vamos aprender mais um pouco com essa abrangência tão inspiradora na vida de Ana. Fio do sofrimento é o tema e o capítulo é o 1, verso 2 de 1 Samuel. Diz assim: Tinha ele duas mulheres e uma se chamava Ana. Bom, para quem conhece a história, sabe que o marido de Ana era Eucana e ele tinha duas esposas, da qual uma delas era a benevolente Ana. Bom, as jovens quase sempre sonham em se casar algum dia. Elas chegam a planejar por anos cada detalhe do dia do casamento, da lua de mel, da vida a dois. Na verdade, a maioria das revistas e livros destinados a noivas são adquiridos por jovens que sequer têm um noivo em vista. Elas simplesmente gostam de fantasiar o futuro. Se quando jovem Ana sonhou com um casamento perfeito, seus sonhos se transformaram em uma dura realidade. Ana se casou com Eucana, um levita pertencente a uma das famílias mais ilustres de sacerdotes. O marido de Ana deve ter sido um homem maravilhoso, porém alguns fatos no casamento deles, não muito agradáveis, eram como fios escuros de sofrimento tecidos na vida de Ana. Ana dividia seu marido com outra mulher. Abrindo parênteses aqui, antes que alguém venha participar, né, do devocional e achar isso um absurdo, era parte da cultura do povo de Israel, dos povos do Oriente Médio ali, tá bom? O marido de Ana tinha duas esposas. O nome de Ana é mencionado em primeiro lugar, indicando que provavelmente ela era a primeira esposa de Eucana e que mais tarde foi incluída outra mulher na família. Era muito comum também na cultura, quando uma esposa não dava descendência para o marido, ele podia se casar com outra mulher que viesse a dar a ele descendência. Ana não tinha filhos. Ana não fora abençoada com o casamento feliz, nem com a família pela qual ela tanto esperava. Em vez das risadas e da algazarra de crianças, no lar de Ana talvez se ouvissem tristes soluços de choro contido. A Bíblia menciona simplesmente: o Senhor lhe havia cerrado ou fechado a madre. Ana era hostilizada pela outra mulher do seu marido. Ofensas e insultos eram dirigidos à encantadora Ana. Penina, a segunda mulher de Eucana e rival de Ana, a provocava excessivamente para a irritar. Dark Threads the Weaver Needs, ou Os Fios Escuros de que o Tecelão Necessita, é o título de um livro inspirado sobre o sofrimento. E esse título tem a ver com a preciosa vida de Ana. Você é capaz de juntar todos os fios escuros do sofrimento de sua vida e depositá-los cuidadosamente nas mãos sábias e maravilhosas de Deus? Ele os usará para transformar sua vida em uma magnífica peça de tapeçaria que testemunhe de sua glória. É interessante a gente fazer uma análise de que todas as pessoas, a maioria delas, né, importantes, que deixaram um legado na história para nos fazer
ter como exemplo as suas vidas e assim a gente continuar focado em Deus, a maioria dessas pessoas passaram por grandes dores, sofrimentos, dificuldades, não é verdade? Mas a vida é isso mesmo. A vida, para ela ter valor, há momentos sombrios. É preciso viver momentos sombrios, de dificuldades. Por exemplo, se a gente quis tanto durante toda a nossa infância ter coisas que nossos pais não puderam nos dar, e aí dizemos, como muitas pessoas dizem, eu darei aos meus filhos tudo aquilo que eu não pude ter. Ao invés, eu vi uma frase hoje sobre isso, ao invés de você querer dar para os seus filhos tudo aquilo que você não pôde ter, dê a eles o ensinamento que você não tenha recebido, um bom ensinamento que provavelmente você não recebeu. Tire coisas materiais do foco e pense em coisas que vão nutrir os corações dos seus filhos para toda a eternidade. Porque coisas materiais e dar tudo aquilo que um ser humano deseja não é uma boa forma de você dizer que está amando o seu filho. Por isso que Deus, o nosso Pai, não nos dá tudo aquilo que nós desejamos, porque muitas vezes tudo, exatamente ou absolutamente tudo que desejamos, pode ser a causa de nossa ruína. Então, o Senhor, sabendo da nossa natureza, que tem o pé lá na perversão e na maldade, Ele nos priva de certas coisas para que nós possamos dar mais valor à vida, para que ao longo do tempo nós venhamos até adquirir aquilo que nós desejamos tanto e quando adquirirmos, venhamos ter a sabedoria de usar aquilo em nosso favor. E às vezes o tempo vai passar e você vai perceber que tolice eram as coisas que eu desejava. Então, para que nós queremos dar aquilo que a gente julgou ser tão importante na nossa vida, na nossa infância, e a gente quer que os nossos filhos tenham tudo aquilo que eles desejam, quando a gente sabe que é tolice e que nada daquilo é importante como nós achávamos que era. O mais importante é sim o que nós podemos extrair de toda a dificuldade que nós vivemos na vida e não poupar os nossos filhos dessas dificuldades também, porque farão deles homens e mulheres muito mais nobres na sua vida, valorizando tudo o que está ao seu redor e não sendo pessoas materialistas, né, consumistas e que não amam o seu próximo porque só pensam em si. Então, hoje nós podemos concluir que na nossa lida, na nossa vida e na peça de tapeçaria que é a nossa vida, tem naquela grande beleza daquela peça de tapeçaria, tem os fios escuros, mas que dão todo um tom maravilhoso para aquela obra e torna aquela peça tão linda. Por isso que quando nós olhamos algumas obras de arte, né, algumas peças de tapeçaria ou crochês bem elaborados, a gente vê aqueles fios escuros contrastando com os fios mais claros e a gente valoriza ainda muito mais aquela peça. Assim também é com a nossa vida. Então, que valoroso é esses ensinamentos, de uma forma tão poética e linda, nós vemos aqui a autora abordar sobre a vida de Ana. Sobre a vida de Ana, hoje é isso, mas amanhã nós veremos mais um tom, mais um fio na vida da Ana, dessa peça tão linda que é a vida e a existência dela. Fica com Deus, Deus abençoe o seu dia, a sua semana e que tudo que você for fazer, você seja abençoado e que a glória do Senhor resplandeça na sua existência.